Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Arias e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do que foi estudar, na USP nesses últimos 4 anos, na verdade na Faculdade de Educação. E antes de tudo eu quero deixar muito claro que é um relato pessoal, tá? Da minha experiência. Isso não reflete necessariamente o que é a universidade, o que é a faculdade, tá? É realmente um relato, um recorte dentro da minha vivência, no meu ano, na minha turma, no meu período, tá? É realmente um relato, um desabafo daquilo que eu vivi dentro da faculdade de educação. Bom, eu já peço que vocês me perdoem caso eu tenha um pouco de falta de ar durante o vídeo, porque eu tive Covid recentemente, então ficou aí os sintomas, às vezes quando eu falo demais eu fico com falta de ar. Bom, então vamos lá. Tudo começou no dia 5 de março de 2017, né, que foi meu primeiro dia de aula. Eu cheguei na faculdade totalmente perdida, né, não sabia onde era a sala, não sabia onde era nada. E não tinha uma lista, né, como costumam ter nas escolas, com a relação dos nomes e a turma, né? Geralmente tem a lista lá, tipo, primeiro ano, a lista dos nomes e a sala. Não tinha. Então, eu perguntei pro segurança, né, que estava na porta da faculdade, aonde que era? Eu falei, olha, eu sou aluno do primeiro ano de pedagogia, eu tô chegando agora, e aí eu não sei onde é a minha sala, será que você pode me ajudar? E o segurança olhou pra mim com uma cara, tipo, eu não sei nem o que você tá falando, né? Ele ficou, olha, eu não sei, as salas são no andar de cima, se você quiser dar uma subida lá e pergunta. E nisso eu tava no saguão, né, ainda da faculdade, e eu encontrei algumas pessoas que tinham recebido a gente no período de matrícula, né? Eles tinham pintado a gente, feito a recepção. E aí eles se reuniram numa sala com outros alunos também que estavam no primeiro ano, né? Então eu pensei que todos os alunos do primeiro ano estavam naquela sala, né? Então ali todo mundo se apresentou, a gente falou nosso nome, por que a gente tinha escolhido pedagogia, e aí eles começaram a falar um pouco sobre a realidade da faculdade pública, né? Que, se não me engano, estava tendo corte de gastos, sobre a precariedade das coisas lá dentro, e assim, começaram a colocar a gente a par do que acontecia. E nesse meio tempo, tava tendo aula, né, do curso de pedagogia do primeiro ano em uma sala, lá em cima, só que eu não sabia. Então a minha turma ficou dividida. Algumas pessoas realmente estavam na sala, tendo aula, né, tendo a apresentação da professora, a apresentação da matéria, e as outras estavam lá embaixo, discutindo sobre isso. E eu não sabia, né? Fui saber só depois de muito tempo, quando eu já estava no curso e conversei com uns colegas meus e eles falaram sobre o primeiro dia de aula. Eu fiquei, mano, o meu não teve nada a ver com isso. Mas nos dias seguintes, né, eles começaram a organizar uma manifestação pacífica. Se não me engano, era sobre essas questões dos gastos. Eu não me lembro, né, porque faz muito tempo e eu também nem tava a par da situação, tinha acabado de chegar lá dentro. E aí, se não me engano, no dia 7 de março ocorreu essa manifestação, né? Foi todo mundo pra frente da reitoria, né, na Praça do Relógio. Todo mundo pacífico, né? Tava todo mundo lá na frente, só com os cartazes, manifestando a sua indignação. Tinha gente de todos os cursos, de todas as idades. E eu tava lá, né? Eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Eu só tava lá, porque eu pensei que tava todo mundo no primeiro ano lá. E aí, eles falaram assim, bom, É capaz de ter alguma reação se isso acontecer. Vocês correm pelo gramado. Assim, deu ruim, corre. Corre pra onde? Né? e foi o que aconteceu. Eu fiquei tipo, meu Deus, parecia aquelas cenas que eu via no jornal. E aí eu tava com uma colega minha, eu só lembro de ter saído correndo, né? A gente tava de frente pra reitoria, a ECA tá ao lado. A gente saiu correndo pra lá e entrou na escola de música, né? E tinha, acho que um segurança, não sei, ele não queria deixar a gente entrar. E os alunos de lá falaram, não, gente, deixa elas entrarem, tá tendo manifestação lá fora, tá uma bagunça, deixa elas entrarem. E aí a gente entrou lá dentro e ficou esperando toda essa poeira baixar pra depois sair. E assim, eu fiquei horrorizada, eu fiquei chocada, porque na época eu tinha 19 anos, né? Eu saí do ensino médio com 18, fiz um ano de cursinho e fui pra faculdade. Então eu não conhecia aquela realidade, né? Pra mim era algo muito distante, eu tava acostumada com escola, né? Escola ali é outro mundo. Então eu fiquei muito assustada com o que estava acontecendo
e assim, sem saber o que fazer. Nas semanas seguintes, eu achei a minha sala, né? Começaram as aulas e a forma de ensino foi algo que pegou muito pra mim, porque como eu falei, eu estava acostumada com escola e já tinham me dito que faculdade era muito diferente, mas eu não imaginava como era, né? Então não tem esse negócio de professor passar a matéria na lousa, você copiar, estudar pra prova e tudo mais, né? Como eu falei, na minha graduação inteira eu tive 3 provas em 4 anos de faculdade. Então lá o ensino funciona assim, os professores dão uns textos para você ler em casa, né? São textos de 15, 20 páginas, e você chega no dia seguinte e discute sobre o texto, discute com o professor, com os colegas da sala, né? Fica todo mundo sentado assim, de frente pro outro, conversando sobre o texto. E pra mim isso era algo muito vago. Eu precisava de anotação, eu precisava de matéria na lousa, de resumo, porque era a forma, né? É a forma que eu sou acostumada a estudar. E não tenha nada de errado, só que como eu disse em outros vídeos, pra mim não foi o ideal. Talvez se você gosta dessa forma, seja ótimo pra você, seja incrível, mas pra mim eu tinha dificuldade em aprender dessa forma. Era muito vago. Mexeu muito com a minha questão, assim, psicológica, né, e emocional. Eu tive várias crises de ansiedade durante toda a faculdade. Eu desenvolvi depressão num grau leve a mediano, né, porque eu me cobrava demais. Tinha professores que davam, assim, um livro pra você ler, né, pra próxima aula. Você tinha uma semana pra ler um livro. E é óbvio que você não ia ler, né, que você não ia conseguir dar conta, mas eu não tinha aprendido isso ainda, né? Pra mim, eu pensava que eu tinha que dar conta de ler o livro, de saber tudo que tava ali. Então, eu sofria demais, porque eu nunca dava conta. Eu sempre achava que tava pra trás, sentia que não tava conseguindo acompanhar. Então, isso me fez muito mal. Fora que na minha sala também era um público diverso, né? Tinham pessoas da minha idade também, que tinham acabado de sair da escola, mas também tinham pessoas que já eram formadas, né, que já tinham outras licenciaturas, eram formadas em português, matemática, história, que estavam fazendo pedagogia. Então elas traziam muito relato de sala de aula, né, tipo como era o trabalho delas na escola. E aí a aula ficava em torno disso, né? Então tinha a situação, o problema que a pessoa trazia, o professor usava o texto e ia trabalhando aquilo. E era muito vago pra mim, né? Eu nunca tinha entrado numa escola, a não ser como aluna, e pra mim eles estavam falando de outra realidade, né? Eu tava entrando no mundo dos professores agora, eu não sabia o que era aquilo. Então se tornou uma coisa muito chata, uma coisa muito maçante que, assim, eu só sentia vontade de desistir, porque eu não aguentava mais. Também teve a questão do horário, né? Eu estudava de tarde, e aí fica complicado, porque pega o seu dia inteiro, né? Amanhã passa muito rápido. Eu ficava de manhã tentando ler os textos, nunca terminava, nunca dava conta. Quando eu ia ver, já tava na hora de me arrumar para ir pra faculdade. Passava a tarde na faculdade, chegava em casa, pronto, meu dia tinha acabado. Eu não tinha feito nada, né? Então eu parei de fazer as coisas que eu gostava, as coisas que me davam prazer, só para dar conta da faculdade. Então, para ler texto e nunca ser suficiente, nunca conseguir cumprir a meta que eu achava que eu tinha que cumprir, que eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. Fora também que pro horário, né, tanto de estágio obrigatório quanto o estágio remunerado, que era muito difícil, porque se você trabalha, né, de manhã numa escola e estuda à tarde, que horas que você vai fazer o estágio obrigatório? Não tem, né? Então você tem que pegar mais de uma matéria em um dia só para ter um dia livre e conseguir fazer esse estágio, né? Tanto que nos primeiros anos da faculdade, nos primeiros 2 anos, eu nem fui atrás do estágio remunerado porque eu não sabia como ia funcionar, né? E não tem muito disso. Muita coisa você descobre vivendo, né? Não tem um manual, não é igual à escola que eles chegam e te dão orientação uma vez ou outra, tá? Mas a maioria das coisas você descobre vivendo e conversando com outras pessoas que estudaram lá. Inclusive, foi essa uma das minhas motivações para criar o canal, porque eu falei assim, gente, como que a gente vive aqui sem saber disso, né? Eu acho importante. Então, quando eu tava lá dentro, eu sempre pensei, eu quero criar um canal para compartilhar com as pessoas as coisas que eu tô aprendendo aqui dentro e que eu tive que aprender sozinha,
né? Eu não tive ninguém pra me falar sobre, eu não tive ninguém pra me ensinar, eu tive que aprender, assim, conversando com um, com o outro, e muitas vezes sozinha. Então, pra mim, a faculdade foi um período muito solitário, né? Eu acho que amigos são essenciais na faculdade, né? Colegas, pelo menos, porque você compartilha aquilo que você tá vivendo, as suas angústias, e pra mim, assim, eu vivi de um modo muito solitário, né? Fora isso, eu ainda tinha os problemas pessoais em casa, a minha avó era doente, ela estava acamada, eu perdi a minha avó no segundo ano de faculdade, então isso pesou no meu emocional também. No último ano também perdi o meu avô, que era alguém que eu era muito apegada. Então, assim, foi toda uma somatória de coisas que resultou numa experiência não tão boa pra mim na faculdade. Mas, como eu disse, eu não tenho intenção de frustrar ninguém em relação à USP. Eu acho que é uma faculdade, uma universidade, né, que ela não tem nome à toa, ela não se fez do dia para a noite. Ela tem uma importância histórica e social imensurável, né? A gente vê até pela questão agora na pandemia, né? O Butantan, o Instituto Butantan é dentro da Universidade de São Paulo, que está aí à frente das vacinas, não tem como desconsiderar as pesquisas, os avanços que eles fazem com os estudos lá dentro, mas assim, a minha experiência enquanto aluna foi essa, né? Foi uma somatória de não ser a minha forma de estudar, de ser o ano que eu peguei e tá meio conturbado, e também junto com a minha vida pessoal, que não tava assim na melhor fase. Então, assim, gente, se esse é o seu sonho, se você tem o sonho de estudar lá, continua, vai atrás, sabe? Faça amizades, viva tudo que a USP tem para te oferecer. Infelizmente, para mim não foi dessa forma, mas para você pode ser uma experiência incrível, tá? Então, se você já foi aluno de lá, ou se você quer ser, quer perguntar alguma coisa, quer compartilhar a sua experiência, conta aqui pra mim nos comentários, deixa seu like, tá bom? E até o próximo vídeo, gente. Um beijo e tchau, tchau.